Bem-vindo, Exato. bem-vindo. A UNITA fala em mais de 130 mortes devido ao que chama de repressão excessiva. Como é que olha para esses números que são de longe superior aos que têm sido apresentados pelas autoridades? Bem, até 130 era um número modesto porque há fontes que falam até 170 pessoas, né? E a UNITA usou essa fonte que fala em cerca de 170 pessoas que morreram vítimas de excesso policial, principalmente em manifestações ou reivindicações públicas. Eu olho isso de forma muito preocupante. Muito preocupante porque, para além das vidas que se perdem, e não é só este o problema, não é? É como o Estado olha para isso, é como se não fosse um problema social de facto. O governo, a pessoa do presidente João Lourenço, e aqui eu vou fazer um pequeno recuo, porque é que várias vezes eu vou chamar aqui a colação o nome de João Lourenço? É porque Angola é um Estado que, apesar de ser democrático e de direito, onde devia existir separação de poderes entre o legislativo, o executivo e o judicial, em que o presidente João Lourenço seria apenas o titular do poder executivo, sem interferência direta na justiça e nas leis que são traçadas, infelizmente o estatuto, enquanto presidente do MPLA, também, faz com que ele tenha autonomia sobre a figura que é o titular do poder legislativo. Ou seja, o presidente da Assembleia Nacional responde, enquanto militante do MPLA, é a terceira pessoa na lista em que o presidente João Lourenço é cabeça de lista. Ou seja, o nosso método de eleição do presidente da República torna-lhe o único titular de todos os poderes no país. Tudo o resto são auxiliares, até os poderes que não deviam estar sob jurisdição do Presidente da República, deviam se correlacionar, respondem também ao Presidente da República. Aí, toda a responsabilidade recai sobre o Presidente da República. Ele também é o comandante em chefe. Ou seja, todas as forças militares, paramilitares, incluir aqui a Polícia Nacional, respondem ao Presidente da República. Por isso é que ele indica o Ministro do Interior e também é ele quem escolhe o comandante da Polícia Nacional. Então toda a responsabilidade também deve cair à figura do Presidente da República. Até aí estamos esclarecidos. Na sua opinião, Jael, o que é que está na base dessa repressão excessiva? Por que é que a polícia age dessa forma? É o Estado ditatorial que nós temos. Nós não vivemos numa democracia de facto, isso que fique claro. Embora a nossa Constituição diz que Angola é um país democrático e de direito, na prática nós não temos uma democracia em Angola, nós temos uma ditadura. Quem exerce o poder político em Angola conquistou por via da força, isso que não fica meia dúvida. Nós lutamos para a independência e tivemos monopartidarismos até 91, tivemos as primeiras eleições em 92, que não terminaram muito bem, tivemos depois eleições em 2008, 2012, 2017, 2022, em que toda a oposição foi sempre unânime em dizer que não foram eleições livres, nem justas, tão pouco transparentes. Mas para que se mantenha a legitimidade do poder, é importante que haja o uso da força. E esse uso da força, que já é tradicional em Angola desde a luta da independência, mantém-se até hoje. E se houvesse vontade, de facto, como eu disse no princípio da minha abordagem, não é? O que me preocupa não é o uso excessivo da força, mas é a forma impávida e serena como o titular do poder olha para esse uso da força, não é? Quase não se faz nada. Houve inquéritos em vários massacres. Vou só dar aqui exemplo de 3 grandes massacres que existiram e que se abriu inquéritos e até hoje ninguém foi responsabilizado. No 27 de maio de 77, houve abertura de inquéritos. José Eduardo dos Santos encabeçou esse inquérito. Até hoje nunca responsabilizou-se ninguém. Houve o Monte Sume, aqui no Ambo, com a seita Luz do Mundo, de Julino Calupeteca. Houve centenas de mortos. Abriu-se inquéritos. Até hoje ninguém foi responsabilizado.
Houve massacre nas Lundas, em Cafunfo, onde houve centenas de mortos. Abriu-se inquéritos. Até hoje ninguém foi responsabilizado. E o Presidente da República olha para isso sem empatia alguma. Inclusive até cometeu a gafe na ânsia de achar graça na campanha eleitoral, de devolver ossadas falsas a famílias que já andam amarguradas há muitos anos. Ou seja, as pessoas continuam a morrer e recentemente tivemos no Ambo, fruto do confronto entre taxistas e mototaxistas com a polícia, mais 5 mortos, e que já tenho informações de que foi de novo aberto o inquérito, mas já sabemos de antemão que são inquéritos que não dão em nada. Então, a polícia sente-se confortável em abrir fogo diante de uma população desarmada, porque no final de contas ninguém vai ser responsabilizado. Angola é dos poucos países em que o cidadão assusta-se quando se depara com a força da polícia, ao invés de sentir-se seguro quando encontra um agente da polícia, seja agente regulador ou de patrulhamento, o cidadão sente-se assustado, porque a polícia tem facilidade em puxar do gatilho e no final não é responsabilizado. Jael, e por falar aqui em responsabilidade, falou há pouco tempo que toda a responsabilidade também recai para o Presidente da República, mas como é que interpreta o facto de normalmente nunca haver responsabilização social efetiva? É por isso que eu quero aqui dizer, não é também recai, para mim começa no Presidente da República, porque nós aqui temos uma estrutura em cadeia em que no topo está o Presidente da República. O discurso musculado do Presidente da República veio em cadeia para o Ministro do Interior. Aliás, todo mundo sabe como é que são musculados os discursos do Laborinho. Nem deviam ser assim, mas todo mundo sabe. Todo mundo viu a demonstração de força que a polícia e o exército fizeram antes do anúncio, antes da tomada do posto do Presidente da República. Tudo isso é para se criar um estado de terror. E depois vêm os comandantes provinciais, que muitos deles são a imagem e semelhança do seu ministro. Depois vêm os comandantes de esquadra, que têm o uso excessivo e abusivo da força. E não há uma responsabilização coletiva, porque os setores que deviam responsabilizar-se por isso, estamos aqui a falar, por exemplo, de uma estrutura que devia salvaguardar os interesses do cidadão. Procuradoria-Geral da República, através do seu gabinete do Ministério Público. Crimes dessa natureza, o Ministério Público devia acompanhar de forma minuciosa. A PGR devia abrir, do mesmo jeito que tem ânsia em abrir processos para figuras políticas ligadas ao reinado de Eduardo dos Santos e trazê-los como exemplo do funcionalismo da justiça, dizendo que hoje pessoas que antes não sentavam no banco do réus hoje estão a sentar. Era importante que a PGR também abrisse processos nessa natureza. O Ministério Público abrisse processos nessa natureza para que o agente da polícia não se sinta confortável em recorrentemente disparar sobre manifestantes indefesos e não dar em nada. No Ambo foi morto um menino de 12 anos com 3 tiros na cabeça. Eu pergunto que perigo apresentava um menino de 12 anos numa manifestação desarmada. É só o conforto que o agente tem em disparar indiscriminadamente sobre a população, porque no final não é responsabilizado. E essa responsabilização coletiva também é preciso incutir isso na cabeça do cidadão. Quando nós assistimos ao julgamento dos miúdos do movimento compositivo a não se reprova, e que foram inocentados porque não havia prova material para condená-los, e depois dos polícias, os agentes da ordem, prestaram seus depoimentos, viram que não havia matéria de facto para culpar os miúdos. No final, eu perguntei ao juiz, foi insubordinado, porque não devia ter falado em tribunal, mas eu falei, pronto, senhor juiz, então os miúdos agora, o tempo que passaram nas celas, foram detidos, os agentes que agiram com excesso de zelo, qual é a responsabilização sobre os mesmos? Não vai pesar nada. Prenderam, provou-se que são inocentes, vão para casa e fica assim. Nós dentro do movimento cívico Mudei, por exemplo, abrimos um processo contra o Presidente da República, por conta de alguns fatos que achamos que houve excesso, houve abuso de poder por parte do Presidente da República. E devíamos ter essa cultura. Provavelmente vamos abrir de novo agora por conta desses atos no Ambo, dentro do movimento cívico Mudei. Era importante que grupos de pressão e pessoas da sociedade civil, sempre que se deparassem com excesso de zelo, seja numa situação diante de Zungueira, foi morta a Juliana Cafrique com um tiro do agente da ordem. Onde é que está aquele polícia? Onde é que está o agente que matou o doutor Silvio Dalla por não usar a máscara?
Onde é que está o agente que matou o menino Rufino quando defendia os seus terrenos naquela zona de Luanda? Onde é que estão esses agentes hoje, todos nas forças e a continuarem a prestar serviço? Não se constrói um Estado democrático dessa maneira. É importante que o abuso, o uso excessivo da força comece a cair por terra para que se construa de facto um Estado democrático. Caso contrário, estamos diante de uma ditadura e as ditaduras sustentam-se pelo uso da força. Pois bem, a UNITA diz que vai então apresentar estes dados a instâncias de justiça nacionais e internacionais. O que é que se pode esperar da comunidade internacional? Qual é a sua opinião em relação a isso? Aqui a questão que se coloca é, há questões que só são apreciações, que têm consequências sim, mas não imediatas, não é? Por exemplo, Angola está sempre mal na classificação sobre direitos humanos, sobre liberdade de imprensa, sobre preservação à vida, tudo que tem a ver com as garantias fundamentais da pessoa humana, Angola está sempre mal classificada. Mas isso não tem uma consequência imediata para já no atual executivo. Não sentem de facto o impacto para já. Qual é o impacto? É na altura da atração de investimento. Muitos investidores não vêm, porque para virem eles olham a classificação dos países no índice de democracia. E Angola está sempre mal classificada nesses índices, por conta desses relatórios que vão para fora. Ok, mas agora internamente, qual é o impacto disso? A UNITA, e tem um grupo parlamentar muito ativo, o Dr. Libertin Chia, que está sempre a partilhar comigo as notas que o grupo parlamentar vai tirando em consequência de vários fenômenos sociais que vão acontecendo no país. Ok, mas isso não é executivo, é como se fosse só apelativo. Sempre estão a apelar, mas a UNITA não tem, enquanto força na oposição, poder de forçar os instrumentos de justiça a executarem ações contra esse tipo de comportamentos. Não tem, só apela. Agora, é a Procuradoria-Geral da República, enquanto salvaguarda os interesses do Estado, e as pessoas, o povo, fazem parte do Estado, não é? É pessoas, território e poder político. É a PGR que tinha que ter este poder de levantar processos. Mas a PGR, a nomeação do Procurador-Geral da República, já discutimos na Essencial como é que Pita Gross foi reconduzido, esse sentimento de gratidão para com a pessoa do presidente João Lourenço. E o agente da polícia sabe que está a salvaguardar o poder do presidente João Lourenço. Então, seria conflito de interesse, seria quase que contraditório um agente que está a salvaguardar o interesse do presidente João Lourenço, que é a manutenção do poder por via da força, ser responsabilizado por esse exercício. Não vemos. Então, era importante que, não sei, embora não vá dar em nada, que eu creio que não vai mesmo dar em nada, se cria essa cultura no seio das pessoas. Provavelmente não será agora no mandato de João Lourenço, que já vai no seu segundo mandato e com poucos anos a sobrarem, mas o próximo presidente, é preciso que se crie essa cultura e que de forma paulatina se vá implementando isso no seio da população. Não será agora, eu vejo que muitos problemas que Angola tem são geracionais, não será provavelmente nessa geração, mas a próxima geração poderá ser ligeiramente melhor do que essa, desde que se cultive essa cultura para o pleonasmo nas novas gerações que vão surgindo. Pois bem, Jael de Freitas, nós agradecemos a sua participação aqui no Bom Apetite. Penso que ainda não almoçou, pois não? Não, estou agora a caminho da fazenda e é lá onde vou fazer o almoço. Então, bom apetite ao almoço e até a próxima. Já, bom trabalho para vocês e um abraço aos ouvintes da Essencial. Obrigada igualmente. Era aqui conversa